Letras do Subsolo apresenta Coleção Literatura Periférica Guarulhense. Produção e apoio: Letras do Subsolo, Funcultura, Prefeitura de Guarulhos, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Filosofia. Esse é o remédio para o medo. Júnior Bezerra. O abuso desse medicamento pode causar independência. Via mental. Solução através das ideias. Deve ser utilizado em qualquer idade. Orelha 1. E como se faz filosofia? É preciso parar e pensar sistematicamente. Não há outro jeito. Observar a realidade e juntá-la numa conclusão. Parece difícil, e é. Por mais que os avanços tecnológicos substituam os seres humanos em diversas funções, a tecnologia nunca poderá substituir uma coisa, o humano. Quando questões como o medo, a morte, a angústia, a liberdade, a felicidade, o desejo e o amor precisarem ser discutidas, lá estará o filósofo. Orelha 2. Júnior Bezerra estreou no mundo em 1989 em Feira de Santana, na Bahia. Se orgulha de ter nascido no mesmo solo que nasceram Castro Alves, Jorge Amado, Caetano, Gil e Raul Seixas, grandes pensadores brasileiros. Desde o início dos anos 90 mora em Guarulhos, onde se formou em letras pela Universidade de Guarulhos e depois se graduou em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Desde 2012, atua na rede pública do estado de São Paulo como professor concursado. Fim da orelha 2. Ficha catalográfica Copyright 2024. Júnior Bezerra. Todos os direitos reservados ao autor. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo sem prévia autorização do autor da obra. Publicação Literatura Periférica Guarulhense. Editor-geral, Daniel Neves. Edição do livro, Júnior Bezerra, Renato Queiroz. Diagramação e ilustração de capa, Marcos Campos. Conselho editorial, Daniel Neves, Mário Cabral, Renato Queiroz, Júnior Bezerra. Editora independente Letras do Subsolo, Letras do Subsolo. Editora Letras do Subsolo, gmail.com. Editora Letras do Subsolo.blogspot.com. Bezerra Júnior, Filosofia. Esse é o remédio para o medo. Adailton da Costa Bezerra Júnior. Primeira edição, São Paulo. Editora Letras do Subsolo 2024. ISBN 978-65-00-75833-7. Filosofia Brasileira. Advertência ao leitor. A ideia de uma editora independente e a necessidade de políticas públicas para a literatura. Quando começamos a escrever, logo nasce o desejo de publicar. É assim com tantos escritores anônimos espalhados por aí, guardando seus rascunhos em cadernos velhos e computadores. Mas como publicar? Inicialmente, sonhamos com alguma editora que financie os custos do livro. Porém, após diversas tentativas, notamos que o mercado editorial é bem fechado, avesso a novidades e nomes desconhecidos. Foi na discussão desse dilema que um grupo de escritores das quebradas da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, decidiu fundar uma editora independente e publicar suas obras criadas no subsolo urbano, textos com diversidade estética e temática. Surge a editora Letras do Subsolo. Em todos esses anos, construímos nossas publicações com verba retirada do nosso próprio bolso, processo que traz muitas dificuldades. Após muita luta, pela primeira vez, através da Lei Paulo Gustavo, conseguimos verba pública para financiar nossos livros, reunidos aqui na coleção Publicação Literatura Periférica Guarulhense, com edição geral de Daniel Neves. São textos de autores residentes nas quebradas de Guarulhos que buscam realizar o sonho da escrita, o sonho de expressar suas histórias e sentimentos para o mundo. Nesse sentido, refletindo a grande diversidade de escritores e narrativas presentes nas periferias do Brasil, fica comprovada a importância de políticas públicas que fortalecem o trabalho de coletivos e escritores independentes, democratizando a literatura e expandindo a cultura que expressa a alma do nosso povo. Conselho editorial. Índice. Prefácio. Página 9. Capítulo 1. Medo. Dê a mão a ele e vá viver sua vida. Página 11. Capítulo 2. Morte. Viva bem sua vida, pois quando a morte chegar, você morrerá. Página 27. Capítulo 3. Angústia. Não tenha medo de se tornar outra coisa diferente do que é agora. Capítulo 4. Página 53.
Liberdade. Quando não a temos, queremos. Quando a temos, nos assustamos. Capítulo 5. Desejo. Feliz é aquele que não deseja o que só outro pode lhe dar. Capítulo 6. Página 69. Felicidade. O medo criou o egoverso e você só será feliz dentro do feed. Capítulo 7. Amor. Se você tem medo, não tente. É perigoso de manipular. Dedicatória. A minha mãe, por ter me gerado. A Heloísa Rodrigues, pela paciência e pelas ideias. A Renato Queiroz Alves, pelas conversas inteligentes. A Isabelle Simões, por ter me mostrado os caminhos que a vida pode tomar. Prefácio. Em nossas vidas, a mudança é inevitável. A perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Atribuído a Buda. Era uma vez na Grécia Antiga um sujeito que vivia no mundo da lua e desligado de tudo. Um dia disseram a ele que ele era sábio. Ele ficou desconfiado e foi saber o que era um sábio. Alguém disse a ele: Conhece-te a ti mesmo. Foi o que então ele foi fazer e descobriu que nada sabia. Foi obrigado a dizer: Só sei de uma coisa, nada sei. Por isso sou sábio, pois o sábio deve admitir que nada sabe para então saber alguma coisa. Esse sujeito era Sócrates, aquele que amava saber, o filósofo. Mas o que é filosofia? Não podemos dizer nada, pois nada sabemos. Podemos dizer como ela nasce. Nasce da admiração, da dúvida ou da afirmação. Fazer filosofia no século XXI é possível? Não só possível como necessário. Já houve um tempo em que os filósofos foram calados, mas houve também tempos em que foram ouvidos. O que significa fazer filosofia? Pensar. Mas pensar todo mundo pensa, você me dirá. Eu te direi, não. Se todo mundo fosse filósofo, então ninguém seria filósofo. Isso quer dizer que, para que haja filosofia, alguns seres humanos precisam fazê-la. E como se faz filosofia? É preciso parar e pensar sistematicamente. Não há outro jeito. Observar a realidade e juntá-la numa conclusão. Parece difícil e é. Por mais que os avanços tecnológicos substituam os seres humanos em diversas funções, a tecnologia nunca poderá substituir uma coisa: o ser humano. Quando questões como o medo, a morte, a angústia, a liberdade, a felicidade, o desejo e o amor precisarem ser discutidas, lá estará o filósofo. Mas onde estará o filósofo hoje em dia? Está nas empresas, nas escolas, nos bailes, nas favelas, nas igrejas, nas universidades, nas redes sociais. O filósofo tem uma utilidade: pensar. Enquanto houver humano, haverá questões e o filósofo segue se admirando, duvidando e afirmando. Mas o que o filósofo faz que ninguém faz? Ele vence o medo. Júnior Bezerra, Guarulhos, julho de 2024. Capítulo 1. Medo. Dê a mão a ele e vá viver sua vida. Epígrafe. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta. Placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. Belchior. Minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo. Thomas Hobbes. O medo dá origem ao mal. Chico Science. Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Racionais MCs. Quem não tem mais medo é rei. Eterno rei. Fim das epígrafes. O que fazer do medo que nos paralisa? Medo que nos coloca no futuro. Futuro que nunca estaremos. De fato, a não ser através da nossa imaginação? Imaginação que cria fantasmas, que cria monstros que nos amedrontam. Ansiedade. Corrói o presente, pois nos joga no passado, gerando o arrependimento. A vontade incessante de que poderia ter sido como não foi. Ansiedade que nos coloca no futuro, futuro que nunca será. Tudo que antecipamos é preocupação. Isso mesmo, se ocupar do que ainda não veio, do que escapa do nosso poder. Isso significa, por exemplo, que se nossa mente estiver ansiosa, ou seja, se ela não estiver presente no aqui e no agora, estaremos, com toda certeza, projetando cenários futuros, ou ancorados no passado que, em última instância, é apenas criação da nossa imaginação desregulada. Nos deixaremos paralisar pelos medos que essa ansiedade produzirá? E aqui podemos definir a ansiedade como a expectativa de um cenário catastrófico que desestabiliza a nossa realidade imediata. Esse cenário é gerado, como dissemos, pela nossa imaginação. A ansiedade é geradora do medo. Medo que resulta de uma projeção de um futuro que não está
sob nosso controle, pois o futuro é desconhecido e tudo o que por nós é desconhecido é temido. Evidentemente, o medo foi necessário à espécie humana no processo de evolução. Há indivíduos que nascem insensíveis a qualquer tipo de dor. Essa condição rara é chamada de analgesia. Essas pessoas são incapazes de sentir dor, nem ao mesmo quando quebram uma perna. Indivíduos que nascem com essa síndrome raramente avançam à idade adulta. Morrem ainda na infância. Podemos concluir, desse exemplo, que o medo é necessário à nossa sobrevivência e você jamais o extirpará por completo. Sentir medo fez com que nossos ancestrais, ao enfrentarem perigos reais, sobrevivessem. Porém, a maioria das coisas que nos ameaça há milhares de anos, hoje não mais oferecem perigo. Pelo menos não lidamos mais com o mamute ao dobrar a esquina. Paul Tillich, filósofo da religião e teólogo alemão-estadunidense, o primeiro, ele afirma orgulhosamente, a ser demitido de uma universidade alemã por se levantar contra o regime nazista de Hitler. E nem é preciso dizer que ter vencido o medo de se levantar contra um psicopata que dominava toda a Alemanha, na época, foi uma atitude de extrema coragem. Coragem, palavra que está no título de uma obra que me impressionou bastante, A Coragem do Ser. Nessa obra, publicada em 1952 pela Universidade Yale, nos Estados Unidos, Tillich faz uma distinção entre medo e ansiedade. De acordo com ele, o medo tem um objetivo definido. Pode ser enfrentado, analisado, atacado. Sabendo qual o objeto do nosso medo, podemos agir sobre ele. Para agir contra o medo, é necessário coragem. A coragem, de acordo com o nosso filósofo, nasce do medo. Podemos concluir que o medo termina quando seu objeto, ou seja, o que temíamos, chega diante de nossos olhos. Nossos ancestrais temiam os mamutes, porém só conseguiam caçá-los quando conseguiam vencer o medo e agir com coragem. A existência de nossos ancestrais dependia disso, portanto, a vontade de viver era ao mesmo tempo autoafirmação. Portanto, o medo nos impede de nos afirmarmos diante da vida. Porém, a ansiedade, de acordo com Tillich, é diferente do medo. De acordo com ele, a ansiedade não possui objeto definido. Nesse sentido, não se pode lutar contra o que não se vê. Quem está ansioso está entregue à ansiedade sem saber o que fazer. Está desamparado, sem amparo, sem um chão. Segundo Tillich, quando estamos ansiosos, não há nenhum alvo em que possamos nos concentrar para atacar. O único objeto é a própria ameaça. Mas não é a fonte da ameaça, pois o núcleo da ameaça é o próprio nada. Isso mesmo, o nada, o vazio. O que nos ameaça, na verdade, nem tem existência. Isso significa que o que nos assusta é, na verdade, o que nem existe. Podemos concluir que, mesmo sendo distintos, medo e ansiedade nunca estão separados um do outro. Há milhares de anos, o budismo nos ensina que a ansiedade é fruto da ignorância da natureza do mundo e de nós mesmos, do que realmente somos, do desconhecimento também de nossa própria natureza. Parecido com a máxima conhece-te a ti mesmo. Sim, Sócrates ouviu falar de Buda, talvez. O fato é que, através da meditação, os monges aprendem a não antecipar o futuro. O que nos assusta não é o que está próximo, mas o que está muito longe, o que demora a vir. O futuro é um horizonte. Podemos até imaginar o que há lá, mas não podemos ver, até que realmente chegue. Há um ensinamento budista que merece ser descrito aqui para ilustrar o que estou querendo dizer. Certa noite, um andarilho resolveu passar a noite em uma cabana abandonada à beira da estrada. Quando se preparava para dormir, observou algo no chão do cômodo. Julgando ser uma cobra que está estirada no chão, por estar a casa escura, passa a noite acordado com medo. Medo que o impede de atravessar o cômodo. Quando a luz do dia atravessa a janela, o homem percebe que se tratava apenas de um galho de árvore, que a escuridão fez parecer ser uma cobra. Essa alegoria ilustra muito bem de que modo o medo pode nos paralisar. Nossa mente, escurecida pela ansiedade e pelo pavor, pode fazer com que nossa imaginação crie monstros que, na verdade, não existem. São apenas ilusões criadas pelo nosso pensamento que está afetado pelo medo. Um filósofo muito antigo chamado Sêneca, que viveu em Roma há 2000 anos, disse uma frase muito feliz: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que o sofrimento está em nossa mente. Nada do que sentimos existe objetivamente na realidade, apenas em nossa imaginação.
Esse filósofo tinha uma filosofia de vida interessante. Ele vivia conforme a natureza e entendia que o universo escapava ao seu controle, e o que escapava ao seu controle não estava em seu poder modificar. Essa filosofia era chamada de estoicismo, filosofia que pretendia libertar as pessoas do medo através do uso correto da razão. Você verá que esta filosofia apresenta muitos pontos em comum com o budismo, sobretudo quando se trata de tranquilizar o espírito. Vamos ver isso na prática. Pense que você pega um avião, seu medo de voar é imenso. De repente, o comandante avisa que haverá uma turbulência à frente. Você começa a criar cenários catastróficos que, em última instância, acabarão numa morte horrível. Você se desespera e, em pânico, imagina que vai ter uma morte muito dolorosa. Passado algum tempo, o avião pousou no aeroporto e nada do que você imaginou de fato aconteceu. O medo que você sentiu veio da impossibilidade de controlar a realidade. Tudo o que você fez foi criar uma expectativa negativa da realidade. Uma vez lá em cima, só havia uma opção: esperar. Essa palavra não é gratuita aqui. O verbo esperar vem do substantivo feminino esperança, que significa, pelo menos para a filosofia, que eventos positivos virão, mesmo que estejamos cobertos por pensamentos negativos. A esperança é a única capaz de vencer o medo. Evidentemente, não quero aqui excluir as fobias que se caracterizam por medos aterrorizantes, os quais, na maioria dos casos, nos paralisa, nos incapacita de agir diante do objeto de nossa fobia. Há, entretanto, uma corrente na psicologia chamada de psicologia comportamental que postula o seguinte: para vencer seus medos é preciso se expor a eles. No fim das contas, você verá que não eram tão ameaçadores quanto você pensava. O que nos assusta nunca é o que está presente, mas sempre o que está longe. Agora estou em paz, o que eu temia chegou, diz a canção Clamor no Deserto de Belchior. Assim, a ansiedade, ela antecipa um futuro que, na maioria dos casos, nunca se concretiza. O medo nunca é da morte, mas da dor de morrer violentamente. Mas trataremos desse tema em outro capítulo. Em todo caso, não há com o que se preocupar. No fim das contas, porque quando a morte não estiver aqui, você estará. E quando você não estiver mais, quem terá chegado será ela. Então não se preocupe, um dia você de fato vai morrer, mas isso será apenas um dia da sua vida. Todos os outros você viverá. E se servir de conselho, todos os dias que você viveu até aqui já estão na conta da morte. Viva bem os que te restam. O filósofo francês Michel de Montaigne, há séculos, em um dos inúmeros ensaios que escreveu, abordou o tema medo. Um deles me parece ser oportuno citar aqui. O ensaio se chama Do Medo e foi escrito há quase 450 anos. Nesse ensaio, ele cita vários exemplos que mostram de que maneira o medo impede a ação de muitas pessoas. Um dos casos me chamou muita atenção. Um nobre da época, vendo seu castelo a ponto de ser tomado por inimigos, fica em estado de choque e, petrificado, cai morto no vão da muralha sem nem sequer ter sido ferido. Esse exemplo demonstra como o medo, gerado pela excessiva ansiedade, pode ser capaz de nos paralisar, e no caso do indivíduo citado por Montaigne, até nos matar. É preciso dizer que Montaigne entendia o medo como uma paixão, e aqui é preciso dizer que paixão é derivada da palavra grega pathos, que pode significar o que nos coloca fora de nosso estado normal, habitual. Um estado doentio. Qualquer semelhança com patologia não é mera coincidência. Muito antes de existir a psicologia, os antidepressivos e os ansiolíticos, e que bom que hoje temos soluções práticas e validadas pela ciência, o único remédio que havia para as dores do mundo era a filosofia. Por muito tempo, e quem sabe se não ainda hoje, a filosofia exerceu o papel de médica da alma. Luc Ferry, filósofo francês contemporâneo, afirma que a filosofia, mais do que mero exercício de lógica para treinar o raciocínio, é uma doutrina da salvação sem Deus. Isso não significa que devemos ser ateus. Significa que, com o advento do humanismo, o universo deixa de ser um todo ordenado e harmonioso para se tornar algo caótico, e a tarefa da filosofia é proporcionar a nossa salvação aqui na Terra. E para que isso seja conseguido, a filosofia deve nos fazer superar os medos, os quais nos paralisam. Porém, o medo gerado pela ansiedade crônica, que é conhecido como TAG, transtorno de ansiedade generalizada,
deve ser tratado com psicoterapia e talvez até com medicamentos. Porém, em todo caso, a filosofia sempre será útil para os seres humanos, para pensarmos nossa própria condição e para buscarmos caminhos. Hoje sabemos que muitas especulações filosóficas sobre as paixões da alma, para usar um termo bem filosófico, se mostraram verdadeiras pela neurociência e até pela psiquiatria. Voltando ao assunto, tudo o que imaginamos nada mais é do que uma criação de nossa mente. Ao fim e ao cabo, nada do que possamos antecipar pela imaginação existe. O futuro ainda não chegou. Para que se preocupar com o que, chegando, não será nada do que imaginamos? Se levarmos em conta que tudo o que acontece conosco é filtrado pela nossa mente, que, por sua vez, representará os acontecimentos de acordo com o nosso estado de espírito, talvez tudo fique mais fácil. Há quase 400 anos, um filósofo francês chamado Renato das Cartas, popularmente conhecido como René Descartes, afirmou que a realidade é organizada pelo nosso intelecto, ou seja, a realidade é o que a mente nos mostra, afirmação que mais tarde fará a neurociência. Por exemplo, o modo como alguém com depressão enxerga a realidade será bem diferente do modo como uma pessoa que não está nesse estado enxergará. A visão da realidade para um depressivo será carregada de negatividade, ou seja, não há um significado intrínseco na realidade. O que há é uma visão de alguém sobre ela. Deixando mais claro, cada um enxerga a realidade de acordo com o estado em que se encontra naquele momento de sua existência. Portanto, a realidade só possui um sentido porque alguém deu um a ela. Quando quase nada se sabia sobre o que nos afeta quando estamos depressivos ou ansiosos, um dos maiores gênios da filosofia, Spinoza, um judeu holandês descendente de portugueses, cunhou um termo denominado conatos. Podemos definir esse conceito como o esforço que fazemos para viver. De modo simplificado, podemos dizer que o conatos pode ser pensado como uma força que se opõe a tudo que nos ameaça, a tudo que ameaça a nossa existência. Podemos dizer que é a perseverança em existir, não morrer. Inclusive, a neurociência já provou que nosso cérebro busca estados prazerosos de vida, evitando, por exemplo, a morte. De acordo com Spinoza, quando o conatus está fortalecido, temos vontade de viver. Grita em nós uma potência que nos impulsiona a agir no dia a dia. Por sua vez, o conatus enfraquecido faz com que nossa potência de agir diminua, nos entristecendo. Naquela época, em pleno século XVII, o filósofo holandês talvez estivesse descrevendo o que acontece com alguém que se encontra em estado de depressão. A solução encontrada por Spinoza para superarmos as dificuldades é conhecermos a nós mesmos, para, assim, fortalecermos a nossa potência de agir, nosso conatus. E podemos ainda, de acordo com esse filósofo, colocar o medo no campo de uma paixão violenta, paixão essa que nos tira a capacidade de agir. A solução? Fazer as pazes com o medo e tratá-lo como um companheiro que nos lembra que a existência pode ser assustadora, mas se você parar diante dela, ela te engolirá. Devemos ter medo de termos medo. Se servir de consolo, o medo não pode nos paralisar. O remédio mais seguro é dar a mão para ele, caminhar do lado dele, pois a vida não para um só minuto. Quando tudo o que você sente passar, você se arrependerá de ter deixado uma página em branco por não ter agido, coagido que estava pelo medo. Ser sábio não significa que nunca seremos afetados pelo medo. O sábio pode ser atingido pela ansiedade e pelo medo. Entretanto, a diferença entre o sábio e o não sábio reside no fato de o primeiro saber o que o atinge e, sabendo por que sofre, buscar caminhos para superar as dificuldades, pois sabe de onde vem o golpe que lhe é desferido. Ao passo que o não sábio ignora o que o fere e nada pode fazer, perdido na escuridão da ignorância. Quem não conhece de que modo a natureza opera, o sofrimento não será uma opção, mas uma necessidade. Vencer o medo é ter coragem de virar as costas ao passado, pois o passado nem sequer existe mais. E é preciso vencer também o medo de encarar o que pode vir no horizonte futuro, pois esse também não existe. Caso você não faça isso, nem sequer começará sua jornada. O arrependimento é apenas vontade de mudar o que já está na conta do ontem, se foi. O passado não pode ser a sua residência, mas apenas a sua referência. Não queira que as coisas aconteçam como desejou, mas como foram. Não lamente o que terminado não pode mais ser mudado. Aceite que o curso do universo não pode ser modificado por sua imaginação. Quem vence o medo de dar o primeiro passo está mais perto de chegar ao final do caminho do que aquele que se recusou a sair do lugar
em que estava por medo de errar e de se arrepender. No fim das contas, age bem na vida quem leva em conta a imprevisibilidade do mundo. Medo de envelhecer sozinho, medo de não encontrar alguém, medo da solidão, medo do fracasso, medo de mudar de trabalho, medo do que é novo, nada disso chegou ainda. Nada disso é um mal, sua opinião sobre elas que as torna más. O que há depois do horizonte? O desconhecido. Mas se o desconhecido te paralisa, melhor seria não ter levantado de sua cama hoje. O que você conhece do minuto seguinte? Vai deixar de dar um passo à frente? No século em que o universo é desbravado e cada vez mais conhecido, ainda não conseguimos desbravar a nós mesmos e vencer a nossa mais primitiva emoção, o medo. Arrisco dizer que será feliz quem vencê-lo. A condição humana se desenrola na incerteza, mas o que é certo, senão apenas o instante que passou? O que virá não está em suas mãos ainda. Não deixe que a ilusão te vença. Seu pior inimigo está bem perto. E é você mesmo. Capítulo 2. Morte. Viva bem sua vida, pois quando a morte chegar, você morrerá. Epígrafes. Morre-se assim, como se faz um atim, e de supetão lá vem um rabecão. Caetano Veloso e Jorge Maltner. Programado para morrer nós certo, é crer no que der. Firmeza? Racionais MCs. Nada fica de nada, nada somos. Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos. Da irrespirável treva que nos pese, da humildade terra imposta. Cadáveres adiados que procriam. Leis feitas, estátuas feitas, odes findas. Tudo tem cova sua. Se nós, carnes, a quem o íntimo sol dá sangue, temos poente, por que não elas? Somos contos contando contos, nada. Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Fim das epígrafes. A morte, sem dúvida, é o maior mistério da humanidade. O que há depois da morte, não sabemos. Mas o desejo de sermos eternos produz rituais que, na nossa imaginação, a vencerá. Por exemplo, os monges budistas do Tibete jogam as cinzas do ente falecido aos pássaros para que esses levem a alma do morto ao céu, na esperança de que algo do finado sobreviva. O que dá sentido à vida? Saber que um dia ela vai acabar. Há duas verdades incontestáveis. A primeira é que nascemos e a segunda é que um dia, sem dúvida, morreremos. Sim, um dia. Mas todos os outros dias estaremos vivos. Mas o que é viver? Não há fórmulas, nenhum manual. Quem quer que tenha criado isso tudo não deixou guia algum. Que bom. Assim poderemos viver a nosso modo. Schopenhauer, um filósofo alemão, afirmou que a morte é a musa da filosofia. Ele não estava errado em afirmar isso. Eu diria, porém, que o medo da morte é que nos torna filósofos. Quem tem medo de morrer aprende a viver e, consequentemente, a filosofar. No fim das contas, o filósofo é um melancólico, mas não um melancólico patológico, mas sim um melancólico por natureza. Você me perguntará o que é aprender a viver e eu terei que responder a você que só vive bem quem examina a sua própria vida e aprende a guiá-la por si mesmo. Uma vida que não é examinada nem vale a pena ser vivida, disse um filósofo muito antigo. Montaigne, filósofo de que gosto muito, por sinal, afirma que quem aprende a filosofar, consequentemente, aprende também a morrer. E quem aprende a morrer, consequentemente, aprende a viver bem. Devemos aprender que ir embora daqui não é um mal em si, o mal é ter medo de deixar esse mundo. No fundo, o que nos assusta não é o instante final, mas o que vem depois do instante final. O desconhecido. Como já disse antes, o que nos assusta é o que não conhecemos. O medo nasce de não saber o que há depois do horizonte. Consta que Sócrates, talvez o mais famoso dos filósofos, embora nunca tenha escrito uma linha de sua filosofia, o que sabemos dele chegou até nós por meio de seu discípulo Platão, foi condenado à morte por supostamente ter corrompido a juventude de Atenas por meio da filosofia. É preso e obrigado a beber cicuta, um veneno que lhe é servido numa taça. Em seu último dia de vida, seus discípulos reuniram-se na cela em que Sócrates estava preso. Os discípulos ouvem seu mestre dialogar por horas e horas sobre a vida e a imortalidade da alma. Seu semblante, segundo os que o acompanhavam e ouviam seu discurso, era calmo e sereno. Quando indagado por um dos discípulos se não tinha medo de morrer, Sócrates, tranquilamente, responde que não podia temer aquilo que até então sempre o acompanhou, a reflexão sobre a morte. Suas últimas palavras foram mais ou menos assim:
Finalmente chegou a hora de partir. Eu vou para a morte, vocês para a vida. Mas qual de nós segue o caminho mais feliz? Eu ou vocês? Isso é um segredo. E quem o saberá? Uma pintura intitulada com o termo latino Memento Mori, lembra que você irá morrer, de Alberto Dürer, pintor alemão do Renascimento, traz em sua alegoria a representação do amor sagrado e do amor profano, ou a lascívia ou a luxúria. Mas, à frente dos dois há uma caveira, significando que nada, nem sagrado e nem profano, é capaz de vencer a morte. A gravura quer nos lembrar de uma coisa: a vida é breve. Os monges católicos, ao se esbarrarem nos corredores dos mosteiros europeus da Idade Média, repetiam essa frase uns para os outros. A vida é breve. Memento mori. Epicuro, um dos filósofos antigos mais geniais, afirmou que o prazer é a finalidade da vida. Segundo ele, a morte não é nem boa nem má. De acordo com ele, todo bem e todo mal residem nas sensações. Sensação, palavra cara a Epicuro. Há no mundo o que nos causa prazer, isso é bom, e há o que nos causa dor, isso é mal. Quando morremos, morrem as sensações. Portanto, o que não queremos é deixar de sentir os prazeres que esse mundo nos proporciona. Epicuro é um hedonista, porém, nosso filósofo condena o apego à satisfação imediata dos prazeres, como dinheiro, comidas requintadas, bens materiais, luxúria. Para ele, esses prazeres podem nos causar sofrimentos insuportáveis, posto que sempre queremos satisfazer o nosso desejo por esse tipo de prazer. Porém, não é tão fácil consegui-lo, e ao não conseguirmos, caímos em sofrimento. Para Epicuro, o mais seguro é cultivarmos prazeres que, em abundância, não nos fariam mal, como, por exemplo, o estudo e a reflexão, o fortalecimento do intelecto, a companhia de poucos, mas bons amigos, a contemplação do universo. Mas, segundo Epicuro, há pessoas que desejam a morte, como descanso para os males da vida. Na opinião de Epicuro, tolas são as pessoas que querem antecipar o fim de suas vidas. O fim é inevitável, não faz sentido adiantá-lo. Não se pode fazer previsão alguma quando se trata de vida. A vida não é algo previsível. O medo da morte faz com que as pessoas sofram com a sua espera e não com a sua chegada. Nas palavras de Epicuro, aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos quando está sendo esperado. Sábio será quem perceber que viver não é um fardo pesado que carregamos e morrer não é um mal. Uma pintura do século XV, intitulada A Morte do Avarento, pintada em 1994, 6 anos antes de os portugueses terem avistado o Brasil, onde o seu autor, Hieronymus Bosch, representa a figura de um homem no leito de morte. À esquerda, a morte o espreita entre a porta. Junto ao homem, há um anjo olhando para um crucifixo. Parece pedir que Jesus liberte o moribundo do sentimento de avareza, mas o homem parece querer agarrar um saco de dinheiro que um demônio oferece a ele. Essa pintura, analisada filosoficamente, demonstra como é difícil, mesmo na hora da morte, deixar os prazeres, no caso em questão, o acúmulo de dinheiro. Talvez Hieronymus estivesse pensando na filosofia de Epicuro. Quem saberá? O que podemos afirmar é que somos regidos pelo medo. O medo nos trouxe até aqui. O medo de que você morresse fez seus pais cuidarem de você. Agradeça ao medo por você estar vivo nesse exato momento. O medo da morte é anterior à vida. Ao contrário de Schopenhauer, que afirmou que a vontade é a essência íntima do universo e, portanto, da vida, afirmo que a essência do ser humano é o medo. Em última instância, o medo da morte. O medo de morrer é o parteiro da religião, das artes, da filosofia e da ciência. O que há depois da morte? Não sabemos. A religião tenta dar respostas ao medo, recorrendo ao místico, em último caso, nos colocando em um plano fora daqui. À filosofia cabe afastar o medo existencial através da reflexão. A ciência, depois de ficar muda por algum tempo, afirma que o medo é fruto de uma reação química que só nos colocará em um processo de luta e fuga. Portanto, as três, de modos diferentes, tentam afastar o medo. Em todo caso, é melhor se limitar ao aqui e ao agora. Viver bem essa vida enquanto a temos.
Morrer significa perder a individualidade, deixar de ser quem somos. Mas não se preocupe, a espécie humana continuará. O que pode haver de terapêutico nisso? Ora, ter a consciência clara de que vamos embora algum dia nos incute um sentimento de finitude, mas o universo é infinito. E nele, com certeza, cabe algo de você. Então não fique aí parado. Deixe uma marca sua aqui. Fazendo isso, não terá vivido em vão. Como vai ser lembrado depois que se for? Perguntas como essa só fazem sentido se você pensa que um dia morrerá. No fundo, a tarefa da filosofia é fazer com que a humanidade aprenda não a morrer, mas a viver. Sabendo que morreremos, inevitavelmente, movidos pela ambição de glória póstuma e terrena, desejamos deixar a marca de nossa passagem pela Terra. Todas as obras de arte possuem em seu íntimo um recado. Seu corpo não viverá eternamente, mas talvez sua arte, sim. Podemos ignorar a morte, porém, não podemos deixar de compreender que a morte é uma situação limite, o término da vida. Isso foi dito por Karl Jaspers, psiquiatra e filósofo, ou filósofo psiquiatra. De todo modo, os dois são capazes de compreender o medo. Segundo ele, a resposta para lidar com essa situação limite só poderá ser encontrada na nossa própria consciência individual. Karl Jasper faz uma afirmação que é difícil de contestar. Segundo ele, a medicina até possui meios de minimizar o sofrimento psicológico da morte. Chega mesmo a afirmar que no futuro a medicina conseguirá que o morrer seja desacompanhado de dor. Ele disse isso no começo dos anos 50 do século passado. Jasper ficaria surpreso com os avanços que a medicina conseguiu no que diz respeito à diminuição dos efeitos da dor física e mental de seres humanos. Porém, médico algum, segundo ele, poderia tirar o medo de morrer. Só a filosofia é capaz de realizar essa tarefa. E parece que Jasper tinha razão. Mas a filosofia também produz correntes de pensamentos, se não estranhas, peculiares. Uma delas é o transhumanismo. Esta é uma filosofia que propõe prolongar a vida ou até mesmo suprimir a morte. Isso mesmo, essa corrente filosófica propõe a vida eterna, não da memória, mas do corpo. De acordo com essa corrente filosófica, a velhice é uma doença e o avanço da tecnologia possibilitará ao ser humano, através, por exemplo, da modificação genética ou até mesmo do implante de órgãos biônicos, a eternização da vida humana, ou pelo menos retardar a velhice. Isso desemboca em questões éticas e políticas sem precedentes. Se podemos viver eternamente, por que então se preocupar em deixar um legado? Suportaremos uma vida eterna? A vida fará sentido sem a morte? Quem seriam os seres humanos que viveriam eternamente? Talvez pessoas como Elon Musk, por exemplo, teriam o privilégio de escolherem se querem morrer. A morte para pessoas como ele, se o transhumanismo estiver correto, será uma opção, enquanto ele possuir a conta bancária que possui. Talvez pessoas menos favorecidas economicamente não tenham a mesma sorte. No fim das contas, não há com o que se preocupar. Morrer não admite experiência. É uma vez só. O máximo que podemos fazer é imaginar. E vá por mim, quando se trata de formas de morrer, a imaginação é fértil. Midnight Gospel, uma das séries filosóficas mais brilhantes que já assisti, lançada em 2020, tem como protagonista Clancy, um apresentador de um podcast interespacial. Através de um simulador de multiversos, ele visita planetas com seres estranhos e sempre propõe a eles uma entrevista. No penúltimo episódio da animação, que definitivamente não foi feito para crianças, Papo com a Morte, a entrevistada da vez é a própria morte. Clancy, num primeiro momento, imagina a forma que acha que a morte possui para que então ela possa aparecer a ele. Inicialmente, ele a imagina com formas totalmente estranhas e não convencionais, engraçadas mesmo. A morte finalmente diz a Clancy que aquela forma com que o podcaster a concebeu não é nada prática. Então ele acaba pedindo à morte que apareça na forma tradicional, com que a representam. Podemos interpretar desse modo: não há possibilidade alguma de reconhecer a morte da forma que queremos, posto que a morte está completamente fora da experiência humana. Nos é dado fazer especulações acerca dela, mas jamais afirmações assertivas. No fim do episódio, Clancy despenca de um penhasco, mas ele não pode morrer, pois está numa simulação, mas sente muito medo. Então a morte diz: pare de lutar. Vai ficar tudo bem. Encare o vazio. Esse é o recado. No fim das contas, trata-se de enfrentar o vazio causado pelo medo de desaparecer.
Talvez o criador da série, sem o saber ou sabendo, trouxe ao século XXI um famoso texto do já aqui citado Michel de Montaigne. O texto em questão se chama Do Exercício, escrito por volta de 1573. Nele, Montaigne relata, a partir de uma queda de cavalo, o que sentiu enquanto estava desacordado. Tudo que o filósofo imaginou vendo outras pessoas agonizando não passava de impressões de um sofrimento que ele supunha estarem passando as pessoas moribundas. Quando foi a vez dele, o que sentiu foi um estado letárgico, sem dores. Montaigne conclui desse episódio que, pela experiência, até podemos nos fortalecer contra outros infortúnios que a vida nos traz, mas, quando se trata da morte, só podemos nos experimentar uma vez. Somos todos aprendizes quando a ela chegamos, diz ele. O filósofo de Bordeaux faz uma afirmação interessante. Ele nos diz que as coisas aparentam ser maiores na imaginação do que na realidade. Montaigne relata que passar boa parte de sua vida em perfeita saúde só o fazia pensar que a ideia de estar doente lhe parecia horrível para ele. Entretanto, quando ele chegou a experimentar as doenças, concluiu que suas pontadas eram suaves e fracas, como cita no texto. O que, segundo ele, aumentava a coisa mais que o devido. Não há como fazer afirmações sobre como é morrer. Montaigne não nos aconselha a tentar. O medo da morte afeta a nossa imaginação. Se temos medo, como poderemos seguir nossas vidas em paz? No fim das contas, o que podemos fazer é acalmar a nossa imaginação. A imaginação, como já dissemos, só produz fantasias enganadoras e realidades distorcidas, que só são possíveis na nossa mente. O medo da morte nos coloca em um estado de inércia e de irresolução. Se pensarmos demais nela, perderemos a vida. Daí viveremos mortos. Mas podemos também fazer um exercício inverso, o exercício de não pensar na morte, ou pelo menos achar que ela não está próxima. No filme Não Olhe Para Cima, do diretor Adam McKay, lançado em 2021 e eleito o melhor filme daquele ano, o cientista Dr. Randall, interpretado por Leonardo DiCaprio e sua assistente Kate, interpretada pela atriz Jennifer Lawrence, descobrem que há um meteoro gigante que está vindo em direção à Terra, colocando o planeta em risco existencial. O impacto fará com que o planeta seja destruído. Os cientistas, ao tentarem alertar as pessoas e também o governo, encontram pela frente o total descaso por parte dessas pessoas e viram, por isso, motivo de piada. Diante da possibilidade de um meteoro destruir a Terra, as pessoas, num primeiro momento, não enxergam ameaça alguma às suas vidas, pois estão mergulhadas no cotidiano que as impede de enxergar a iminência da morte. Estão céticas, pois notícias como essa já foram veiculadas aos montes pela mídia antes, sem que nada tivesse acontecido. Por que se preocupar agora? Até que no final de alguns meses o meteoro realmente atinja a Terra. Pouco antes disso ocorrer, o Dr. Randall se reúne com sua família para um último jantar e todos sabem que aquele será realmente o último jantar de suas vidas. O passado não vale mais e o amanhã não virá. Só resta aquelas pessoas viverem o momento presente, apreciarem cada instante que lhes resta, pois sabem que será o último. Só podemos ver a morte nos outros, nunca experimentar, até que chegue nossa vez. O último dia será o último dia, e quando a morte finalmente chegar, você apenas morrerá. E fim. Capítulo 3. Angústia. Não tenha medo de se tornar outra coisa diferente do que é agora. Epígrafes. O que é? Clara e salgada. Cabe em um ouro e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar. Pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama. Por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei eu fraco quando outras delas vir. Racionais MCs. Agonizo se tento retomar a origem das coisas. Sinto-me dentro delas e fujo. Salto para o meio da vida como uma navalha no ar, que se espeta no chão. Não posso ficar colado à natureza como uma estampa e representá-la no desenho que dela faço. Não posso. Em mim nada está como é. Tudo é um tremendo esforço de ser. Secos e molhados.
Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Carlos Drummond de Andrade. Fim das epígrafes. Quem nasceu pronto? O que vem primeiro, a existência ou a essência? Você não escolheu nascer, mas escolhe de que modo vai viver. Não há dúvidas de que levamos o medo muito em conta quando o assunto é tomar uma atitude em relação ao rumo que daremos à nossa vida. No capítulo anterior, falei que o medo da morte pode nos paralisar. Indo mais além, afirmo que o medo de morrer nos leva direto à angústia. De onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Para a primeira e para a terceira questão, a filosofia ainda não conseguiu dar respostas satisfatórias. Particularmente, sou da turma dos filósofos, e na contemporaneidade somos a maioria, que pensam que formular perguntas sobre de onde viemos e para onde vamos soa absurdo, não faz sentido. Pelo menos para a filosofia, que é um modo de refletir dessacralizado. Portanto, a filosofia ganharia muito em deixar essas questões de lado. Porém, a questão intermediária, o que fazemos aqui, pode ser respondida, sim, pela filosofia. Saber o que fazemos nesse universo ajuda muito quando o assunto é viver bem. Ter um propósito de vida torna a vida mais significativa e, como já disse, examinar o modo como se vive faz a vida valer a pena. A angústia nasce da constatação de que a vida não tem uma finalidade prática. Quando estamos afundados no cotidiano, nas atividades práticas, jamais nos perguntamos o porquê das coisas. Estamos numa atitude que a filosofia chama de dogmática. Estamos imersos em uma atitude natural, lidando com os objetos do dia a dia. Porém, quando colocamos os fundamentos da própria realidade em dúvida, estamos experienciando uma atitude negativa em face do próprio mundo. Estamos perguntando pelo sentido de ser. Essa é uma atitude filosófica. Vamos dar aqui um exemplo. O martelo foi construído com uma finalidade bem específica: pregar. Essa é a razão de ser de um martelo. Sua essência é justamente essa: martelar. Portanto, aí reside o sentido da vida do martelo. Mas quando pensamos qual o sentido do trabalho, da atividade mecânica, estamos negando a realidade imediata e buscando seus fundamentos. Você deve estar aí pensando que se a vida não possui um sentido, para que então vivê-la? Seu questionamento é justo, porém, vamos trazer à conversa um filósofo francês bem conhecido no mundo moderno. Seu nome é Jean-Paul Sartre. Podemos considerá-lo, na filosofia, um filósofo popstar. De acordo com Sartre, num livro bem conhecido intitulado O Existencialismo é Humanismo, o que vem primeiro é a existência e depois a essência. Isso significa que primeiro nascemos e depois descobriremos, talvez, o que somos. Porque o que vamos ser dependerá, em certa medida, do que fizemos de nós mesmos, claro, levando em conta sempre o contexto do qual estamos inseridos. O que você faz com o que fizeram de você? É o que Sartre indaga de nós. Você não escolheu existir, mas pode pelo menos escolher o que vai ser. Portanto, não podemos falar aqui em natureza humana. Considero isso muito bom. Pense no caso. Se houvesse uma natureza humana, não poderíamos interferir em nossa existência natural, pois tudo já estaria dado antes de nascermos. Ao nascermos, estaríamos determinados pela natureza. Você deve ter deduzido que a filosofia de Sartre exclui Deus da jogada. E não deduziu errado. Sartre era realmente ateu. Pessoalmente, acredito que não podemos fazer a afirmação de que Deus não existe, nem de que ele existe. São investigações que eu não faria porque definitivamente não se pode obter respostas concretas. Quem quer que tenha feito tudo isso não deixou nenhuma ferramenta perdida por aí. Então, não devemos perder tempo com isso. Prefiro acreditar que as religiões oferecem conforto espiritual. E falar de religiões quando o tema é angústia jamais será gratuito. O existencialismo, filosofia de Sartre, parte de uma afirmação de um escritor russo chamado Dostoiévski. Ele disse mais ou menos o seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. Portanto, Deus aqui se caracteriza como um freio moral. Por medo do castigo, o ser humano não comete determinados atos. Para Sartre, então, quando delegamos à religião a responsabilidade por nossas vidas, estamos agindo de má fé,
por fraqueza de assumir a responsabilidade por nossos atos. Sartre está falando das religiões ocidentais monoteístas, porém, quando vamos ao budismo, que não possui a noção de Deus, notamos que a noção de moral, ou seja, de bem e de mal, é complexa. Em todo caso, Sartre estava certo ao afirmar que não há nada que determine nossas ações. A angústia gerada pelo vazio existencial nos enche de medo, porém, para Sartre, a angústia é necessária para que a gente possa tomar uma atitude em relação ao rumo que queremos dar à nossa vida. Quando estamos numa angústia profunda, podemos dizer que estamos em crise, palavra de origem grega que quer dizer ruptura. A crise nos coloca diante de nós mesmos para pensarmos a nossa existência. A partir da crise, não mais seremos o que éramos. Romperemos com um eu que chegou até ali e a partir dali se modificará. A crise é um momento decisivo em nossas vidas. Até aquele momento estávamos levando uma vida sem questionamentos, vivendo um dia após o outro na mais perfeita normalidade, até que um dia algum evento doloroso em nossas vidas nos põe abaixo. O fim de um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda de um emprego de anos. Enfim, um evento que desestabiliza nossas vidas. Aqui entra o medo da morte em última instância. O nosso cérebro opera do seguinte modo nesse caso: diante do perigo, conhecido ou desconhecido, aciona um mecanismo de luta e de fuga que tem a função de preservar a vida. Portanto, todo medo é existencial. O que virá depois da crise? Ela nunca passará? Isso nos coloca em profundo estado de desespero. Os Racionais MCs possuem um disco genial que rendeu a eles prêmios, fama e respeito. O disco em questão é Sobrevivendo no Inferno. Lançado em 1997, o álbum traz uma atmosfera sombria. A estética do encarte do álbum é obscura, um crucifixo dourado em primeiro plano e atrás um fundo negro. As músicas, em sua maioria, trazem a morte como eixo central que atravessa todas as canções. Mesmo sem haver sombra de dúvida que o disco projetou o grupo para o mundo, não se pode negar que este álbum coloca a banda em profunda crise. Mano Brown afirmou isso com muita coerência nas várias entrevistas que deu sobre o disco. Sobrevivendo no Inferno é um álbum que obrigou os Racionais a refletirem sobre a própria existência deles mesmos enquanto grupo. O impacto que essa obra causou à época é inegável. Depois disso, os Racionais saem de cena por quase 5 anos. Em 2002, retornam maduros, esteticamente melhores, metáforas marcantes e inteligentes povoam um disco que ficou entre os 100 melhores discos da música brasileira de todos os tempos. Na capa, um céu azul, um Cadillac e uma garrafa de champanhe. O nome do álbum? Nada como um dia após o outro dia. O exemplo que acabei de dar ilustra o que Sartre quer dizer quando nos diz que a angústia nos coloca em ação. Mas para entrarmos em ação é necessário primeiro nos recolhermos, avaliarmos a nossa própria vida, como uma lagarta que, após a agonia de vomitar para produzir seu próprio casulo e se enrolar nele para então virar uma borboleta. Depois de tudo isso, podemos então viver de modo autêntico, senhores de nossa própria vida, ingressar em algum partido político, escrever um livro, lançar uma música, se engajar numa causa, casar-se, fazer uma faculdade. Tudo isso é fruto de nossa própria escolha. Não tenha medo de ser responsável pelo seu destino. Seja responsável pelo que se tornou, Sartre diria. Você é responsável pela sua vida agora. O que você faz com o que fizeram de você? A única coisa permanente na vida é a impermanência. Isso talvez tenha deixado você triste, mas a vida só é possível porque a impermanência existe. Se a semente depois de semeada permanecesse o que seria do mundo? Pois se assim fosse, não veríamos a beleza das flores na primavera. Capítulo 4. Liberdade. Quando não a temos, queremos. Quando a temos, nos assustamos. Epígrafes. E voar onde longe é pouco, cruzar os muros do além, e assim pousar na terra, e amar muito mais que poucos, pousar a vida em tuas mãos, e assim cruzar a terra. Javan. Aqui, Nera, longe de homens e de cidades, por ninguém nos tolher o passo, nem vedarem a nossa vista as casas. Podemos crer nos livres, bem sei. É Flava,
que ainda nos tolhe a vida, o corpo, e não temos a mão onde temos a alma. Bem sei que mesmo aqui se nos gasta esta carne que os deuses concederam ao estado antes de haver-no. Mas aqui não nos prendem mais coisas do que a vida. Mãos alheias não tomam do nosso braço, ou passos humanos se atravessam pelo nosso caminho. Não nos sentimos presos, senão compensarmos nisso. Por isso, não pensemos e deixemos-nos crer na inteira liberdade, que é a ilusão que agora nos torna iguais dos deuses. Podemos crer nos livres. Ricardo Reis. Fim das epígrafes. Se existe um conceito muito discutido na filosofia, esse conceito é o de liberdade. Retornando à filosofia existencialista, como mencionado no capítulo anterior, o que nos assusta parece não ser a falta de liberdade, mas a possibilidade dela. Estamos condenados a ser livres, disse Sartre, porém a liberdade nos assusta. A escolha está em nossas mãos, isso nos causa medo. Outras áreas do conhecimento precisam consultar a filosofia se quiserem tomar decisões sérias que envolvem o direito à liberdade, por exemplo. O direito é imensamente devedor dela quando o assunto é a liberdade. Podemos definir inicialmente liberdade como a possibilidade de escolhas possíveis. Por exemplo, agora em minha casa de férias poderia perfeitamente estar em alguma ilha ensolarada no Caribe desfrutando de toda a liberdade que me é concedida para isso, certo? Nada me impede, correto? Quero e posso, não é mesmo? Sinto dizer que não é bem assim que as coisas funcionam. Para que eu esteja na Jamaica, por exemplo, ou nas Bahamas, é preciso que haja uma condição bem objetiva. Essa condição é o dinheiro e o tempo. Sou livre para querer ir a uma ilha paradisíaca. Neste momento, porém, existe um limite para a minha liberdade de escolha. Esse limite é econômico. Mas então não existe liberdade absoluta? Não. A liberdade, do modo que a definimos, não nos deixa escolher, se admitirmos que ela realmente está ligada ao que o mundo, ao que a realidade nos possibilita. Você pode até proferir a frase livre como um pássaro. Mas cuidado, a liberdade do pássaro só permite a ele voar. Essa é a liberdade que a natureza dele permite. Vamos fazer um exercício de reflexão. Imagine a época em que os seres humanos viviam em estado selvagem. Não havia lei alguma que os regesse. Todos estavam contra todos. O que imperava era o estado de animalidade. Não havia propriedade privada, pois todos podiam se apropriar do que quisessem. Pode parecer paradoxal, mas se não havia lei que impedisse que todos se matassem, então não havia liberdade. Você deve estar se perguntando aí que se a lei proíbe determinadas ações em uma determinada sociedade, a ausência dela tornava todos os seres humanos livres. Não. A ausência de lei impedia inclusive até que houvesse sociedade, pois todos desconfiavam de todos e se tudo era possível, então nada era possível. Quem nos diz isso é um filósofo inglês que viveu há quase 300 anos. Seu nome era Thomas Hobbes. De acordo com Hobbes, o ser humano em estado selvagem, ou como ele chamava, estado de natureza, vivia constantemente com medo. A qualquer hora podia ser atacado por outros iguais a ele. Nada é possível, nem cultivar a terra, nem erguer cidades, pois tudo estava submetido à força do acaso, da incerteza, da insegurança. Hobbes então afirma que o medo é o parteiro do Estado. Hobbes era um medroso no bom sentido. De acordo com ele, no dia de seu nascimento, sua mãe gerou dois seres, ele e o medo. O medo, segundo o nosso filósofo, tem um papel central no advento da sociedade. Por medo de serem atacados e mortos por outros seres humanos, estes formalizaram um contrato social. Esse contrato proibia, por exemplo, que os seres humanos se matassem por comida, que roubassem, enfim, que não se aniquilassem uns aos outros, que fizessem ações que não atentassem contra a própria existência deles mesmos. Evidentemente, Hobbes estava formulando uma hipótese quando afirmou que houve um contrato. O filósofo inglês estava no campo das ideias. Nunca saberemos o teor desse suposto contrato, ou mesmo se existiu um contrato entre os selvagens. Pelo menos nunca soubemos da existência de algo semelhante. O fato é que a sociedade é regida por leis e, até onde podemos ver, seremos punidos caso tentemos infringi-las.
A obra mais famosa de Hobbes, O Leviatã, inspirou um filme de terror psicológico muito famoso. Esse filme se chama Jogos Mortais. Em cenários mórbidos e assustadores, pessoas são trancafiadas em salas, por exemplo. A chave para abrir a porta pode estar no corpo de uma das pessoas presas nessa mesma sala. Ou seja, para que uma delas continue viva, é necessário que a outra pessoa morra ou seja mutilada. Esse filme demonstra que o ser humano, para salvar a própria vida, pode aniquilar o outro ser humano igual a ele. O homem é o lobo do próprio homem. Frase célebre de Hobbes. Em estado selvagem, não há liberdade de escolha. O mais forte vence e o mais fraco morre. A natureza não admite que façamos escolhas. As coisas são o que são, não como desejamos que sejam. Outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que você provavelmente já deve ter ouvido falar, diverge de Hobbes. Rousseau afirma que o homem que saiu de seu estado natural perdeu a liberdade, pois agora está preso a outros homens por relações sociais que só têm o poder de tolher a liberdade individual. O contrato social para Rousseau não tem a vantagem que Hobbes lhe dá. Pelo contrário, o contrato impede que o homem seja totalmente livre. Portanto, o homem nasce livre, mas a vida em sociedade o aprisiona, diria Rousseau. Uma prova de que a sociedade civil é vista com maus olhos pelo nosso filósofo suíço está na afirmação feita por ele, que diz que o primeiro que cercou um terreno e disse: "Isso aqui é meu", foi o culpado, segundo ele, por toda a guerra e violência, pois foi esse indivíduo, na visão de Rousseau, que criou a propriedade privada. Karl Marx não discordaria de Rousseau, mas iria mais além. Diria que não pode haver liberdade em um sistema onde o trabalho de milhões é explorado com apenas uma finalidade: produzir mercadorias para enriquecer uma meia dúzia de pessoas que possuem total liberdade de desenvolverem suas potencialidades, enquanto muitos não têm a liberdade, por exemplo, de viajarem com seus filhos nas férias. E o que os trabalhadores têm a perder caso percam o medo de se libertarem do que os acorrenta? Apenas as próprias correntes, diria Marx. Outro importante filósofo que dissertou sobre a liberdade foi o também inglês John Stuart Mill. Em sua obra Ensaio sobre a Liberdade, Mill nos diz que só é legítimo tirar a liberdade de outro indivíduo se este mesmo indivíduo atentar contra a vida de outrem. A força física deve estar baseada na lei e deve ser usada como autoproteção, segundo Mill. Quando o assunto é liberdade de expressão, o filósofo inglês é explícito em afirmar que é um direito absoluto. Não podemos cercear uma opinião mesmo que ela se mostre falsa. Segundo Mill, nunca estaremos completamente seguros de que uma opinião seja verdadeira ou falsa. Só o tempo dirá. Portanto, de acordo com ele, sufocar qualquer tipo de opinião é maléfico para a humanidade. Eu ficaria curioso para saber o que Stuart Mill diria a respeito da desinformação por parte de alguns governos no auge da pandemia de Covid-19 que assolou a humanidade entre 2020 e 2021. Em todo caso, não podemos deixar de levar em conta a opinião de um filósofo que se debruçou sobre o assunto. O filósofo camaronês Achille Mbembe afirma que a expressão máxima do poder reside na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer numa sociedade. O que ele chamou de o biopoder. Sim, isso mesmo que você leu. Alguns governos e potências mundiais possuem o poder de ditar quem vai morrer e quem vai viver. Mbembe chamou isso de necropolítica, ou política da morte. Um termo extremamente complexo e assustador. De acordo com ele, a guerra é uma maneira de exercer o direito de matar. E a discussão é até que ponto governos e potências podem exercer poder sobre a sociedade. Tudo o que acabamos de dizer é matéria para o que foi chamado direito natural, que nasce da filosofia. Da minha parte, tendo a acreditar que a formação da sociedade é fruto do medo. Por medo de morrer de fome ou de morte violenta, os seres humanos decidem perder a liberdade em troca da segurança que uma sociedade civil pode propiciar. Ou por medo de outros povos e outras culturas, cercear a liberdade ainda tem sido o caminho. Esse medo já justificou muita matança, não só física, mas espiritual de outros povos e culturas. Mas ao que parece, a humanidade não tem aprendido muito com isso. Capítulo 5. Desejo. Feliz é aquele que não deseja o que só outro pode lhe dar. Epígrafe.
Eu sempre quis muito, mesmo que parecesse ser modesto. Juro que eu não presto. Eu sou muito louco, muito, mas na sua presença o meu desejo parece pequeno. Muito é muito pouco, muito. Broto, você é muito, muito. Broto, você é muito, muito. Eu nunca quis pouco. Falo de quantidade e intensidade. Bomba de hidrogênio. Luxo para todos, todos. Mas eu nunca pensei que houvesse tanto coração brilhando no peito do mundo louco. Gata, você é muito. Broto, você é massa. Massa, Caetano Veloso. Fim da epígrafe. Quem não quer ser visto? Quem não quer cultuar a própria imagem? Desejo. Vamos dizer algumas palavras sobre a natureza dele. O desejo é inerente ao ser humano. Inerente, essa palavrinha tem um significado interessante. Na sua etimologia latina, inhaerens significa estar ligado a, necessariamente conectado. Assim é o desejo. De acordo com Schopenhauer, filósofo já citado aqui, o desejo, ou vontade, como ele afirma, é a essência da natureza humana. Não há como suprimir o desejo, a menos que você seja Buda ou morra, como diz Epicuro. O máximo que conseguimos é tranquilizá-lo. Voltaremos a esse alemão mais à frente. Como disse, o desejo pode estar ligado para sempre aos seres humanos. Porém, o desejo esconde armadilhas. Schopenhauer nos diz que a armadilha é a seguinte: desejamos e queremos realizar o desejo para obter o prazer da realização. Resumindo, queremos satisfazer o desejo, porém, quando a satisfação é momentânea, passageira, queremos novamente. Isso coloca o ser humano em uma necessidade constante de realizar o desejo, e isso gera o sofrimento, pois desejar é infinito, mas realizar o desejo tem limites. E é justamente o limite que nos causa o sofrimento. Queremos ultrapassar o limite, cairemos então no vício. O vício, tanto para gregos e romanos, significa defeito, estado corrompido. Mas para a psicologia, o vício é uma fuga emocional que visa extinguir a dor pela obtenção do prazer. O prazer se torna remédio, e como todo remédio, chega um tempo em que o corpo desenvolve tolerância a ele. Então, o efeito proporcionado pela dose normal termina e daí é necessário aumentá-la, seja com comida, bebida, drogas, pessoas ou redes sociais. Quando estamos buscando a realização do desejo, incessantemente caímos na armadilha do mundo sensível, a samsara, a roda do sofrimento, como dizem os budistas. Segundo os budistas, os fenômenos sensíveis nos tiram a percepção para a verdadeira realidade das coisas. Nesse sentido, tanto para os budistas como para Schopenhauer, o desejo só pode causar uma coisa: sofrimento. Mas será que obter prazer é tão ruim assim? Para Epicuro, não. De acordo com o filósofo grego, buscamos o prazer e não a dor. Para Epicuro, obter prazer significa obter felicidade, mas muito cuidado com as conclusões precipitadas. Nas palavras do próprio Epicuro, embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres quando deles advêm efeitos, o mais das vezes desagradáveis. Ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Concluindo, evitamos o prazer imediato para alcançarmos um prazer futuro. Esse texto de Epicuro foi escrito há 23 séculos, quando ele dava conselhos de vida a seu discípulo e amigo Meneceu. E é surpreendente o seu poder de persuasão. É como se tivéssemos encontrado um remédio filosófico para o vício. Podemos dizer que o prazer é gratuito, nada mais está além dele. Ele é absoluto. Spinoza, de quem já falei aqui, traz indagações interessantes. Controlamos o desejo? O desejo é um apetite? Só julgamos uma coisa boa pelo desejo que temos dela? Devo dizer sim a todas essas perguntas, mas de uma coisa estou certo: a tristeza faz surgir o desejo enorme de se livrar dela. Nesse sentido, buscamos prazer para evitar o sofrimento. Agora, inspirados em Schopenhauer, vamos fazer um exercício de reflexão sobre o desejo. Tudo o que queremos se origina da necessidade, da carência, assim nasce o desejo. A satisfação põe um fim no desejo, mas para cada desejo há 1000 desejos não realizados. Ou seja, o desejo é duradouro, a satisfação é curta e escassa. Nas palavras do alemão Schopenhauer,
A vida humana transcorre inteiramente entre o querer e o conquistar. O desejo, por sua natureza, é dor. Quando saciamos o desejo, vem a satisfação, mas a finalidade do desejo é apenas uma miragem. Quando conseguimos realizar o desejo, tudo o que vem depois perde o valor, o encanto. O desejo então se apresenta sob outra forma e quer outra coisa. Caso contrário, vem um nada, o vazio, o tédio, e ir contra isso é inútil. Portanto, para sermos felizes, temos que satisfazer nossos desejos, e a felicidade significa eliminar a dor. À primeira vista, essas palavras doem, mas pense bem: sofrer, sem saber os motivos do sofrimento, nos impede de buscar o remédio. E nesse ponto, precisamos dizer que esse filósofo velho e rabugento nos disse as coisas como elas realmente são e não como gostaríamos que fossem. Não satisfeito com o tapa na cara que levamos de Schopenhauer, trago aqui um filósofo muito antigo, Epicteto, que era escravo e seu nome nem era esse. Seu nome de batismo segue desconhecido. Que diz o seguinte: o propósito do desejo é obter o que se deseja. O propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Sortudo é quem deseja o que não depende dos outros e sim de si mesmo. Quem deseja o que depende de outro para ser realizado, fará de quem deseja um escravo. Capítulo 6. Felicidade. O medo criou o egoverso e você só será feliz dentro do feed. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Caetano Veloso. A felicidade é uma arma quente. Belchior. Um aviso antes de você continuar este capítulo, leitor. Ele é denso demais e quando o tema é felicidade, não dá para pegar leve e talvez você saia da caverna dessa vez. Quero dizer, do seu feed. No capítulo anterior, você aprendeu um pouco sobre a natureza do desejo. Não esgotamos o assunto. Esse capítulo vai te explicar por que daqui a pouco você vai pegar o celular e rolar o seu feed, seja lá de que rede social for. Mas ainda falando de desejo, obter prazer rolando o feed libera uma quantidade surpreendente de dopamina. Você já deve ter ouvido falar desse hormônio, junto com a serotonina, a ocitocina e a endorfina, integra o quarteto da felicidade. Sim, rolar o feed nos deixa felizes, certo? Não, pelo contrário. De acordo com o cientista da computação norte-americano Jaron Lanier, em seu livro 10 argumentos para deletar as redes sociais, não estamos realmente conectados, estamos, na verdade, nos sentindo isolados. As redes sociais estão, ao contrário do que se pensava, nos deixando mais infelizes. Ao que parece, a longo prazo, os usuários de redes sociais estão desenvolvendo anedonia, ou seja, a incapacidade de sentir prazer. A obra de Jaron Lanier inspirou o documentário que circula atualmente na Netflix, O Dilema das Redes. Neste documentário, um ex-funcionário da empresa Google denunciou como as redes sociais estão nos causando mal e esgarçando o tecido social e causando uma crise social sem precedentes em toda a história. É como se um mundo paralelo ao nosso fosse criado para nos divertir, mas agora está contaminando o nosso, ao ponto de não podermos mais distinguir o que é certo do que não é. O real do virtual. É como se o aqui e o agora não despertasse mais em nós o desejo, a vontade de estar desconectado. As redes sociais se tornaram nossa fuga de mundo, um mundo que não oferece a possibilidade de ser mudado ao nosso bel prazer. Um mundo que nos frustra, nos mostra o quão frágeis e incapazes ainda somos. O documentário demonstra, por exemplo, como a maioria dos adolescentes norte-americanos estão evitando o risco. Preferem a segurança do confinamento das redes ao mundo inseguro e imprevisível lá fora. É como se as redes sociais fossem um mundo seguro, longe de toda dor e sofrimento. É só rolarmos o feed e pronto. Tudo ficou para trás. É como se estivéssemos lendo um livro que gostamos, mas esse livro não tem fim. Queremos ser felizes e só. Seguindo os padrões irreais impostos pela rede,
Jovens e adolescentes se automutilam para atenderem ao que está aparecendo em seus feeds. Nas palavras do próprio Lanier, pode ser que você esteja em risco de se automutilar em proporção ao seu uso de redes sociais, sobretudo se for mulher jovem. Você pode estar agravando experiências traumáticas usando as redes sociais. Você pode estar perdendo autoestima mesmo quando se expressa. O que as redes sociais fazem é nos colocar numa competição injusta e nos culpar quando perdemos, quando o oponente nem sequer é real. A busca pela satisfação plena a todo tempo pode nos deixar permanentemente insatisfeitos. Está aí a armadilha do desejo. Estamos caminhando para o fim de toda a satisfação por medo de não obter satisfação. O segundo problema é que as redes sociais parecem estar eliminando, coloco dessa forma, pois não se trata de um processo acabado, mas contínuo, que ainda não atingiu seu auge, o conceito de alteridade, pois o que importa não é o outro que está do outro lado. O que importa é o preenchimento do nosso vazio existencial. Um terceiro problema parece ser o de que as redes sociais também estão despersonalizando os indivíduos. O que observamos é que há uma tentativa de desenvolver uma imunidade ao diferente, dissolvendo qualquer possibilidade do contraditório e suprimindo violentamente qualquer tentativa de uma visão divergente, seja de um grupo em específico ou de uma pessoa, no que parece ter se tornado um novo modelo de hiperadoração do eu, ou de personalidades que se pretendam infalíveis. Os gurus. Nesse sentido, Marcuse, um filósofo e sociólogo alemão de origem judaica, naturalizado norte-americano, afirma que a tecnologia despersonaliza o eu. Talvez Marcuse, a seu modo e à sua época, estivesse prevendo a crise de identidade do eu. Mas ele não é o primeiro. Rousseau, há mais de 300 anos, disse algo parecido com isso. A tecnologia, no caso as redes sociais, seriam instâncias que suprimiriam toda a negatividade do sujeito, só havendo espaço para a autoafirmação, ou seja, o não ser. O que não é consegue sequer ser cogitado. Nas redes sociais, não há espaço para o lado negativo, mas só há espaço para os que se afirmam. Só há espaço para a felicidade e nem pense o contrário. As redes sociais promovem a hiperespecialização, onde não há mais receptores, agora só restam emissores, vomitando conteúdos muitas vezes vazios, onde o excesso de informação gera um cansaço, termo de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano naturalizado alemão, que nos esgota para toda a assimilação do que é dito, onde os sujeitos, completamente imersos nas plataformas, agem de acordo com o que é proposto pelos anunciantes e os influencers. Nesse sentido, ainda falando de Byung-Chul Han e também de Marcuse, não há uma atividade que nega, mas apenas atividade que afirma, e a finalidade é somente a felicidade. E nesse cenário, os debates se polarizam e não avançam, pois não há intenção da persuasão, que é a essência de um argumento, mas apenas a exposição da opinião sem que possamos apontar o equívoco ou o contraditório. E é necessário dizer que as opiniões obedecem às assertivas que já foram expostas por meio de robôs, os bots. Trata-se de um tipo de aplicação autônoma que gira em torno das redes. Eles executam tarefas pré-determinadas. O uso dessa tecnologia foi massiva nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que elegeu Trump, e as do Brasil, onde o candidato vencedor foi Bolsonaro. Nesse sentido, a aparente liberdade de expressão que as redes proporcionam nada tem de liberdade de expressão, visto que a emissão de uma opinião já foi pré-determinada pela ação dos bots, agentes invisíveis. O mito de Narciso parece ter sido revivido com as redes. No famoso mito grego de Narciso, um jovem extremamente belo e desejado por todas as ninfas gregas. Narciso rejeitou a ninfa Eco, que, enfurecida, pediu a deusa Nêmesis para lançar-lhe uma maldição. Ao olhar para um lago, vê a sua própria imagem refletida e é tomado de uma paixão violenta. O segundo, a versão mais famosa do mito, Narciso morre de desgosto angustiado por não poder de maneira alguma possuir a imagem de si mesmo. Portanto, fica claro que o mito de Narciso, como todo mito grego, guarda dentro de si
um ensinamento moral ou uma explicação de determinado fenômeno que não pode ser explicado pela razão, evidentemente. Parece ser uma questão óbvia, ou usando um termo filosófico, uma tautologia, que as redes sociais promovem uma atualização do mito de Narciso. Nesse contexto de imersão profunda nas redes sociais, a sociabilidade, paradoxalmente, só admite o que é igual. O outro, o diferente, o que me causa infelicidade, deve ser suprimido, eliminado. O que conta é o meu igual, o mesmo de mim, e isso inclui também as opiniões e as concepções de mundo. Em suma, o universo ideal, o egoverso. Trata-se de uma projeção do ego sobre o universo, eliminando de maneira ilógica e, portanto, violentamente, a possibilidade da contradição, da alteridade. O universo virtual promove uma tentativa de reformulação do próprio universo sensível, lugar da vida e da matéria, o transformando num universo customizado, adequado às vontades individuais, ao nosso desejo, onde as peculiaridades, característica particular do indivíduo, se tornam paradoxalmente universais. É como se o ego, por medo de ficar imune às frustrações do mundo, ressignificasse todo o universo de significados, significados que existem independentemente do sujeito. Toda a negatividade que os significados eventualmente produzem são neutralizados, produzindo com isso uma hiperpositivação do mundo. Pois toda a infelicidade advinda do lado negativo dos significados deve sumir. Sendo assim, é criado um universo particular onde só é admitida uma única versão de mundo, a nossa. Simplificando para que fique claro, significa que as redes sociais fazem o sujeito produzir seu próprio universo e ficar confinado dentro dele. Somente nesse universo criado por nós podemos ser felizes. Esse fenômeno pode ser verificado quando observamos a construção da própria imagem. As fotos personalizadas por meio de filtros, o autoelogio, os memes, as postagens de conteúdo político, o compartilhamento de cada momento da vida pessoal. Em resumo, é como se fosse preciso criar uma autoimagem que fora das redes não faria nenhum sentido. É necessário a hiperafirmação do eu sobre o universo real. O aqui e o agora é a criação de mundos hipoteticamente ideais, livres de toda negatividade. Mas fora desse mundo ideal vem o medo e a insegurança. Essas plataformas digitais, especialmente o Facebook e o Instagram, criam zonas seguras de qualquer frustração, onde se tenta construir uma imunidade ao espaço-tempo real, com suas possibilidades infinitas de negatividades e frustrações inúmeras. Mesmo as declarações de fragilidade e de contrariedade diante do mundo que nos cerca são ditas de uma maneira a que a própria negação é feita na tentativa de se autoafirmar. Ou seja, só nós podemos dizer o que consideramos nossos aspectos positivos. É como se nosso ego selecionasse o que consideramos fragilidade. Podemos dizer que o ego neutraliza as fraquezas quando nós mesmos as expomos, fazendo com que a visão de outra pessoa não seja mais admitida. A opinião do outro sobre nós mesmos já não é mais permitida. As redes sociais promovem um monólogo, um diálogo consigo mesmo, onde o positivo e o negativo sobre o sujeito que os afirma são colocados lado a lado pela mesma personalidade. E aí nem é preciso dizer que o espaço para o outro, a alteridade, não é admitido. Trazendo para a conversa novamente o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que afirma o seguinte: o desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividade, que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem sua própria dialética. Não a dialética da negatividade, mas a da passividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade, ou seja, o exagero na positividade gera estados doentios. O filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman escreveu há alguns anos num artigo muito interessante que as redes sociais são uma armadilha. Ele definiu as redes sociais como armadilhas contemporâneas. Segundo ele, o mérito do sucesso dessas mídias sociais está justamente no fato de potencializarem nosso medo e nossa solidão quando nos proporcionam a liberdade. Nesses dois sentimentos reside o foco das redes sociais.
E o que nos fascina nas redes sociais é o fato de haver sempre alguém lá quando queremos. Quando o nosso narciso pede mais uma dose de ego, é só acionarmos nossas contas. O desejo de não sentir só produz a solidão das redes. Eis o que nos tornamos: pessoas que vivem em sociedade, mas que querem ser imunes a ela. Ser felizes a todo custo, sem tomar contato com a infelicidade. Vale aqui lembrar nosso velho Rousseau, quando afirma que a crise no processo de socialização põe o homem na barbárie. Pois não sendo mais possível voltar ao estado de natureza, este acaba por digladiar com o seu próximo. No caso das redes, isso fica evidente com a polarização política nas redes, o que mereceria um capítulo à parte, que não será posto nesse livro. Parece catastrófico. Gramsci, um filósofo italiano, disse certa vez que precisamos sempre fazer uma análise pessimista da realidade, porém precisamos ser otimistas na ação. Concordo plenamente. Precisamos fazer algo urgentemente. A verdade é que as redes sociais se tornaram uma fantástica fábrica da felicidade. Só não nos disseram que até a felicidade tem limites, mas o feed é infinito. Capítulo 7. Amor, se você tem medo, não tente. É perigoso de manipular. Epígrafe. Se você está procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que o amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta? Sim, sim, sim. Tem que ser assim. O amor, ele só cuida. Si. Só cuida de si. Então quer dizer que o amor é mesmo sem caráter? Sim, 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 sim. Tem que ser assim. E sem caráter, de quem é que ele cuida? Si. Só cuida de si. Sem alma, cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock e a personalidade dele é um pagode. O amor é um rock, Tom Zé. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu ódio e minha noite, meu inverno e meu verão, comeu meu silêncio e minha dor de cabeça, meu medo da morte. João Cabral de Melo Neto. A vontade de amar que me paralisa o trabalho e o hábito de sofrer que tanto me diverte. Carlos Drummond de Andrade. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. Revelação. Da primeira vez que o meu olhar achou o seu, ganhei um lindo sonho. Uma luz divina em mim então reacendeu, e fim daquele mundo tão tristonho. Eu vivia a sofrer. Quem me vê já não diz. Quem me viu só me vê feliz. Fundo de quintal. Fim das epígrafes. Talvez esse último capítulo pareça a você muito pessimista e ressentido. Eu digo realista. Ariano Suassuna fez uma afirmação que achei genial. O otimista é um tolo e o pessimista é um chato. É preciso ser realista, esperançoso. E quando se trata do tema amor, é só o que precisamos ser. Adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina, oxitocina, serotonina e as endorfinas. As palavras acima devem ter soado familiares a você se algum dia prestou atenção nas aulas de química e de biologia. Provavelmente, algum professor de cursinho pré-vestibular já deve ter composto uma música para você decorá-los. Elas integram o universo dos antidepressivos e dos estimulantes. Proporcionam foco, euforia, bem-estar e vontade de fazer as coisas. Enfim, fazem a vida menos infeliz. Porém, eu tenho a certeza de que você, antes mesmo de eu falar, já devia ter associado essas palavras aos medicamentos antidepressivos e aos estimulantes, mas é difícil imaginar que tenha associado elas ao amor. Isso mesmo, essas substâncias borbulham em você quando você está sob o efeito da paixão. Quando estamos apaixonados, ficamos fora de si. É como se estivéssemos em estado de demência. É como se não conseguimos pensar ou agir de maneira calma e racional. O amor pode ter duas faces, uma feliz e uma infeliz. Evidentemente, quando amamos e somos correspondidos pela outra pessoa, tudo está bem, o céu é azul e a grama é mais verde. O exemplo clássico do que estou falando está no romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe, publicado em 1774. Nessa obra é narrada a história de um jovem, Werther, que se apaixona por uma moça, Carlota, que está prometida a outro homem, Alberto. Porém, há um período em que Werther é correspondido nesse amor por parte de Carlota.
O jovem é imensamente feliz nesse período e, por esse motivo, escreve cartas otimistas, entusiasmadas a seu amigo, Guilherme, relatando que, com Carlota, ele, Werther, é o homem mais feliz do mundo. Estar ao lado dela o faz perder a vontade de realizar qualquer coisa. Todas as horas são dedicadas a ela. Só estando junto dela que ele é feliz. O amor libera em nosso corpo todas essas substâncias, que nos colocam em um estado agradável, de êxtase, satisfação com a vida, e é inevitável ficarmos felizes. O amor é uma droga no bom sentido. Porém, é lógico pensarmos que a ausência desse estado de felicidade plena nos causará imensa dor. E quando isso acontece, logo o medo e a insegurança, que no fundo são a mesma coisa, se apoderam de nossa mente e a partir daí criamos mundos imaginários onde o cenário é catastrófico. O medo de sermos rejeitados se aloja em nossa mente e a partir daí o que era felicidade plena se torna sofrimento. Nem é preciso dizer que o que ocupará a nossa mente grande parte do tempo é a sensação horrível e assustadora de que o outro ou outra nos deixará a qualquer instante. Pois, naturalmente, queremos o prazer do mesmo modo que queremos evitar a dor. Até que um dia o que mais temíamos de fato acontece, e a partir daí já conhecemos o fim da história. No caso do jovem Werther, depois que Carlota o lembrou que aquele amor era impossível, o fim encontrado por Werther foi o suicídio, não sem antes escrever cartas desesperadas a seu amigo Guilherme. A desilusão, ao contrário do tom feliz, consequência do amor correspondido, era agora a tinta que as preenchia. Mas não se desespere ainda, a filosofia tem um remédio eficaz para o coração partido. Narcisistas, sociopatas ou psicopatas são, já está provado pela ciência, incapazes de amar alguém. E fique longe delas se descobrir esses traços de personalidade. Pessoas assim tornarão a sua vida um verdadeiro inferno, pois elas são incapazes de sentir uma gota de empatia por alguém e usarão você até que você não ofereça mais nada a elas. É o tipo de pessoa que conhecemos como tóxicas, e o único prazer que você poderá dar a elas é o prazer de te ver sofrer, nada mais. Para elas, o amor é uma palavra que conhecem dos filmes e dos livros e só. Portanto, as colocarei fora do meu raciocínio. Fechado esse parênteses, vou convidar à conversa novamente o filósofo Schopenhauer. O filósofo alemão, depois de ter escrito um tratado gigantesco acerca da vontade e do desejo, porém pouco lido à época de sua publicação, de repente se vê imerso na fama e no prestígio, numa época em que um filósofo talentoso, numa tacada de mestre, conseguia realmente se tornar um superstar. O motivo do sucesso? Schopenhauer fez algo que até então era inovador para a época. Usou a filosofia para abordar assuntos do dia a dia de maneira simples e clara. Numa época em que os filósofos pareciam estarem afogados na profundidade de suas proposições filosóficas e mergulhados no tempo e no espaço, mais distantes da Terra. O nome da obra em questão é Parerga e Paralipomena, que, se formos traduzir literalmente, significa escritos de menor importância. Ensaio sobre coisas cotidianas. Talvez por essa nem Schopenhauer esperava. Nosso filósofo alemão, de repente, é convidado a dar aulas e palestras para jovens e velhos. O tema que mais se destacou dessa obra, as relações amorosas. É inacreditável como um filósofo rabugento e realista, até demais, ofereceu um remédio que trouxesse o conforto para a desilusão amorosa. Schopenhauer nos lembra que o amor, correspondido ou não, tem a capacidade de paralisar o trabalho de um presidente, deixar um atleta com baixo rendimento, nos roubar ao trabalho ou às obrigações diárias. E se engana os que acham que ele acreditava que não deveria ser assim. Muito pelo contrário. Para o nosso filósofo, as coisas deveriam ser vistas como são e não como o nosso desejo quer. A natureza não nos deixa escolha e Schopenhauer nos adverte disso. Para ele, o amor é uma ilusão criada pela natureza para unir os seres. A paixão liga as pessoas umas às outras com a seguinte missão: procriem. É como se a natureza implantasse em nosso inconsciente um chip da continuação da espécie. O amor, segundo o filósofo, é um comportamento irracional, posto em nós pela natureza sem que tivéssemos a possibilidade de escolha. Muitos anos antes de Freud, Schopenhauer afirmou que, na paixão, o inconsciente governa toda a nossa vontade
e não há nada que possamos fazer contra isso. A vontade é o motor do universo. Quando o desejo por alguém começa a florescer, é inevitável projetarmos um futuro com essa pessoa, onde no fim existe uma casa ou um apartamento com filhos e pets, ou só os pets. A paixão, já incluso aí o desejo sexual, nos faz fechar os olhos para todo tipo de defeitos da outra pessoa. É como se o amor fosse um mecanismo eficiente da natureza para nos cegar completamente para aspectos físicos e mentais da outra pessoa que, no estado normal, nos repugnaria. É como se a paixão colocasse uma fantasia de perfeição na outra pessoa, de modo que não pudéssemos ver quem está por baixo. Se a racionalidade dominasse ou suprimisse o desejo de procriar por completo, talvez a humanidade não tivesse chegado até aqui. Schopenhauer nos lembra, e a consolação que ele nos oferece é a seguinte: algo que une duas pessoas de maneira ardente e avassaladora não pode ser desfeito sem que haja muita dor. Nesse sentido, o sofrimento é inevitável. Aceite o sofrimento, é normal. Sofrer com o coração partido não pode parecer estranho. O que se tem a fazer? Aceitar a dor como parte do princípio da cura. Você não é responsável pelo que não está em seu poder controlar. A aceitação da realidade ainda parece a melhor terapia para o coração partido. O amor não admite uma coisa: o pensamento reflexível. Quem ama não pensa se o outro é a pessoa certa para ela. Amar não tem a ver com raciocinar. Amor é a entrega total e incondicional de ambas as partes. Se a razão vence a emoção, então já é hora de ir embora e seguir a vida. O ovo que se quebra não mais se conserta. Mas se você decidir ficar, seja pelos filhos ou pelos bens materiais, ou por outros interesses, sem problemas, desde que você consiga conviver com o sofrimento ou com a frustração de uma relação sem desejo e sem afeto. Um contrato apenas. Tampouco amor tem a ver com liberdade. A paixão pode ser a maior das prisões, pois mesmo sem as correntes, livres aí pelo mundo, podemos estar presos a outra pessoa emocionalmente. E isso nos tira todo o prazer de, por exemplo, estarmos com nós mesmos fazendo algo que gostamos. Nesse estágio, a paixão se tornou uma patologia. É como se viver só fosse possível se o outro ou a outra estiverem conosco, mesmo que essa outra pessoa só ofereça migalhas de afeto. Essas migalhas afetivas nos fazem esquecer todo o desprazer que é conviver em uma relação frustrada. Esse tipo de relação é conhecido como relação tóxica e relações tóxicas adoecem. Nesse caso, a outra pessoa é um remédio ou um placebo para um vazio existencial que está em nós. Ela preenche uma carência afetiva e esse tipo de paixão pode nos levar ao sofrimento e ao adoecimento. Falando agora como filósofo, que talvez eu seja, e que por isso mesmo posso me dar ao luxo de especular sem concluir, posso dizer que a paixão nunca é por outra pessoa, é sempre por nós mesmos. O outro é onde projetamos nossa felicidade. É aí que mora o perigo. Pessoas são instáveis, impermanentes, não as dominamos. Se projetarmos todas as nossas expectativas nela, de acordo com Schopenhauer, com Buda ou com o psicanalista, inevitavelmente sofreremos. Mas veja pelo lado bom, se há um lado bom nisso. As melhores obras de arte parecem ter sido gestadas pelo coração partido, por mais que algum artista não admita. Talvez o amor venda ingressos para Péricles ou para Xande de Pilares, ou com um apelo comercial ao coração partido, os cantores sertanejos deixem suas contas bancárias mais milionárias. Ou faça a Netflix faturar uma grana preta anualmente. Em todo caso, almas gêmeas são mitos confortáveis que servem para justificar a permanência em relações infelizes. Beleza, status social ou dinheiro também são paliativos para tampar com a peneira uma vida de insatisfação amorosa. Não estou aqui querendo fazer uma apologia contra o amor, muito pelo contrário, relações sadias são necessárias e o que você precisa fazer é estar bem consigo mesmo para colocar outra pessoa em sua vida. Se você não estiver bem consigo mesmo, vai atrair pessoas que nada ajudarão em seu momento. Pelo contrário, poderão piorar sua situação. Nesse caso, a filosofia pode ajudar mais uma vez, ou no caso, a psicologia. O cara que vou trazer aqui, a conversa agora, é Sigmund Freud, mais conhecido como o criador da psicanálise. Para Freud, o amor é libido, desejo sexual, apetite e pulsão que nos consome vorazmente.
Para o austríaco, o amor está intimamente ligado ao prazer e tem sua origem na infância, ainda quando estamos sendo amamentados. De acordo com sua teoria, é a libido ou pulsão sexual que comanda a ação dos indivíduos e os impulsiona a viver e a amar. Porém, não podemos estar o tempo inteiro entregues ao desejo e ao prazer. É necessário estudar, trabalhar, realizar outras tarefas. A paixão não pode paralisar nossa vida. É perfeitamente compreensível que adolescentes percam noites e deixem de comer por uma paixão do ensino médio. Mas é necessário que, na vida adulta, saibamos lidar com as responsabilidades cotidianas. Isso não significa que não iremos sofrer diante de uma desilusão amorosa. Significa que contas para pagar nos direcionam a cumprir as obrigações do dia a dia. Não quer dizer que não mais amamos, só não vivemos mais única e exclusivamente em função de uma relação amorosa. Isso significa que somos capazes de reprimir a libido? Sim. Ela desaparece? Não. Freud identificou que os humanos conseguem sublimar o seu desejo sexual. De acordo com ele, quando nos entregamos ao trabalho diário, a uma atividade física, à prática de um esporte, e principalmente quando produzimos arte, estamos colocando nossa pulsão sexual em algo, estamos sublimando o nosso desejo. Sublimação significa transferir para outras atividades nossa libido. Pode não ser evidente, mas quando estamos compondo uma música, ou escrevendo, ou correndo uma maratona, estamos sendo movidos pelo desejo sexual. E aqui vai a pílula que pode amenizar nossa dor. A terapia para o coração partido é viver a vida, preenchendo-a muito bem com atividades que nos dão muito prazer. Isso irá substituir o desejo pela pessoa amada que partiu? Segundo Freud, sim. Talvez os artistas consigam lidar melhor com a dor, pois muitos fazem da dor um motivo para produzir. Não significa aqui que estamos romantizando as dores de amor. Elas são horríveis. Todo mundo que já passou por isso sabe. Mas precisamos fazer a seguinte constatação: o coração partido é um excelente motivo para produzir uma obra de arte. A dor de cotovelo tem sido motivo para poemas, quadros, peças, músicas, filmes. A arte é uma catarse. Serve para colocarmos para fora tudo o que está em nós. Somos inevitavelmente levados a concluir que a arte é uma terapia eficiente. Porém, existe uma questão a ser levada em conta. Uma obra de arte não tem compromisso com a verdade e, portanto, no papel cabe tudo que o artista quiser. Nesse sentido, o que é veiculado numa canção ou em um filme é a visão que o autor tem sobre o amor e é impossível não haver idealizações. E que essas idealizações não sirvam de parâmetro para quem quer amar. Muito tem se discutido o quanto algumas obras de arte criam mundos imaginários onde o amor romântico aparece como a única possibilidade possível para uma vida feliz, o que pode nos frustrar quando a vida real bate à porta. Quando o ideal que temos de amor é o que assistimos nas novelas ou lemos nos romances, quando ele acabar, o sofrimento não será uma opção, mas uma necessidade. Não é possível viver sonhando, mas você deve estar aí se perguntando qual a solução definitiva para tudo isso. Eu te respondo: não há. O que há é a experiência. Em termos de amor, não há respostas conclusivas. O que temos que fazer, como nos lembra Schopenhauer, é nos limitarmos a descrever o mundo como ele é, e não como nossa vontade deseja. Talvez o que grite mais fundo nos corações é o medo de amar e não ser correspondido. A filosofia se limitará a dizer: o que te deixa ansioso é o que não existe ainda. O que não existe ainda não pode te fazer mal. Vai para cima. Buda nos deixou um ensinamento precioso há mais de 25 séculos. Nada no mundo permanece, exceto a impermanência. Tudo passa, até o amor. E isso não é bom e nem mal, apenas é. Pensar o futuro sem a pessoa amada te assusta? Te causa ansiedade? Mas ansiedade é o medo do nada. O futuro sem a pessoa amada parece horrível? Te causa um vazio? Ele não existe ainda, está na sua cabeça. A natureza foi sábia, nenhum ser vivo consegue conviver eternamente com a dor do coração partido. Isso significa que antes de você, outras pessoas sofreram, mas superaram a dor e seguiram suas vidas. Segure firme e filosofe, pois só não haverá mais filosofia quando no mundo não houver mais insatisfação. Filosofia? É esse o remédio.